Vídeo interessante, né? Vamos ver se realmente é vantagem você comprar um carro por 60 mil reais e alugar esse carro para aplicativo, tendo o retorno aí de 2.400 reais por mês. Tem muita gente fazendo isso, agora eu conheço muita gente que está perdendo dinheiro porque às vezes as pessoas acabam negligenciando alguns indicadores que não podem ser negligenciados. Vamos imaginar, né, que a pessoa quer ficar com esse carro por 2 anos. Então, se você é motorista de aplicativo ou conhece alguém que queira comprar um carro para aplicativo, esse vídeo é importante para ele. E se você é motorista, esse vídeo é importante para você. Então, vira o celular para a gente conseguir ver os números aqui de forma clara. Então, vamos imaginar que é R$ 2.400 o valor do aluguel durante 2 anos. Ele vai ter um retorno de 57.600. O que as pessoas reclamam muito? A questão da manutenção, a questão da multa e a questão da inadimplência. Vamos imaginar que do valor total que ele vai receber, ele vai gastar 2,5 por ano. Então, no primeiro ano, ele vai gastar R$ 1.440 de inadimplência. A multa é o mesmo percentual, ele vai gastar o mesmo valor. E a manutenção, como o carro roda muito, né? A gente vai considerar aqui 5%, que vai dar R$ 2.880. Então, no primeiro ano, ele vai ter uma despesa de R$ 7.060. Já no segundo ano, eu acrescentei aqui o emplacamento, o seguro diminuiu um pouquinho por causa da desvalorização do carro. Então, a inadimplência, a multa e manutenção, eu mantive o mesmo valor, que ele vai ter uma despesa no segundo ano aqui de R$ 8.500. Como é que as pessoas fazem? Ele coloca o total de entrada menos a saída, acha que vai ter um retorno de R$ 42.040. Porém, quando você vai fazer investimento, a primeira coisa que você tem que considerar é o cenário otimista e pessimista. E às vezes as pessoas só consideram o cenário otimista. Outra coisa também que deve ser considerado é essa taxa mínima de atratividade. Você vai ter que fazer o comparativo entre o valor desse carro que você está investindo, né? Que nesse caso aqui é 60 mil, com outro investimento. Vamos imaginar que você vai colocar o dinheiro na poupança. Mesmo sabendo que a poupança é um péssimo investimento, que você vai ganhar apenas 0,5% ao mês, o risco é muito pequeno. Então, nesse caso aqui, você tem que considerar que o risco é muito alto. Então, tem que considerar também a taxa mínima de atratividade, ou como algumas pessoas falam, que é o custo de oportunidade. Então, vamos imaginar que aqui a pessoa queira ter um retorno sobre esse investimento de 2% ao mês. Quando a gente considera isso, a gente já consegue ver que ele está tendo prejuízo aqui de 14.606. Outro indicador que deve ter bastante atenção é a taxa interna de retorno. No final, a gente vai ver qual vai ser o resultado que vai ter aqui. Se for maior que 2, significa que o projeto é bom, que deve continuar. Se for menor que 2, a gente tem que tentar fazer alguns reajustes. Se não conseguir mesmo assim, é melhor desistir do projeto. Agora a gente vai pegar essas despesas aqui, ó, que ele vai ter no primeiro ano, e vamos colocar aqui, vamos imaginar aqui que ele fez o levantamento no mês 12 e chegou à conclusão que teve todas essas despesas, colocamos aqui. Agora vamos pegar também aquela despesa do segundo ano e vamos colocar no final do período, né, que ele quer analisar. Ele já está olhando aqui 2 anos depois para ver se realmente foi vantagem ou não. Então, quando a gente coloca aqui, já no mês de número 24, a gente tem a conclusão aqui que ele está tomando um prejuízo de R$ 25.457 e a taxa interna de retorno está negativo, menos 3,24. Ele desistiu do negócio que ele está vendo que está tomando prejuízo, mas só que ele ainda tem um carro, né? Ainda tem essa vantagem aqui que a gente pode vender esse carro e a gente consegue melhorar esse resultado. Mas o carro ele comprou por 60 mil reais, porém agora ele desvalorizou 20%, porque a gente está falando de 2 anos depois. Então o carro que ele comprou por 60 mil, o carro hoje só vale 48 mil reais. Então quando a gente vai para cá, a gente consegue ver que o resultado já está positivo e a taxa interna de retorno, que o mínimo que ele queria era 2%, está 2,44%, significa que o projeto é viável, que é um bom negócio. Mas por que muitas vezes dá errado? É porque muitas vezes o pessoal imagina, né, que vai ser só 2,5%, a inadimplência chega a ser 5%, que a multa vai ser 2,5% também, chega a ser maior, que a manutenção, que vai ser apenas R$ 2.800 durante o ano, ele acaba gastando 5 mil, e que às vezes o carro vai ficar todo dia alocado. Agora às vezes quando ele pega o carro na mão de motorista, que vai passar para um outro motorista, para ele achar um motorista bom, ele vai gastar mais ou menos uma semana ou mais. Então, por exemplo, se nesse projeto aqui ele tivesse um prejuízo de 5 mil reais, o resultado já ia dar negativo. Então ele queria ter no mínimo 2, ele está tendo apenas 1,94. Então, se você pensa em comprar um carro, tome cuidado. Agora você tem que ter
muita atenção nos números, porque muitas vezes, né, você projeta uma coisa, planeja uma coisa, e se der diferente, você vai acabar tomando prejuízo. Então esse é o motivo que faz com que muita gente está gastando dinheiro, está tomando prejuízo, comprando carro e alugando para aplicativo.